Doutor Paulo Pimenta, peço desculpa por não o ter chamado mais cedo a intervir nesta nova conversa, mas achei preferível Isso me permite, Carla, que eu cumprimento desde já, porque tenho uma grande estima e consideração, como ele sabe, pelo doutor Paulo Pimenta. Doutor Paulo Pimenta, com o nosso pedido de desculpas então por termos tomado esta primeira parte da conversa, queria então ouvir a sua opinião. A Ordem dos Advogados, a secção do Porto, fez um comunicado a pedir a demissão da Ministra da Justiça, Francisca Van Dunham, dizendo que ela desrespeitou desde o início, no caso do concurso, as regras, desrespeitou as regras naturalmente, no caso do concurso para o cargo de Procurador Europeu. O que é que contesta exatamente neste processo que aqui foi reconstituído, digamos assim, pelo advogado Manuel Magalhães e Silva? Muito obrigado, antes de mais, muito boa noite pelo convite para participar e queria naturalmente retribuir os cumprimentos ao Sr. Manuel Magalhães e Silva, ilustre colega que muito estimo também, e desejando a todos um bom ano que agora está a começar. O que o Sr. Manuel Magalhães e Silva disse é, no essencial, em termos de relato, absolutamente rigoroso. Todavia, diria que é a perspectiva que resultou do facto de o Dr. Magalhães e Silva ter integrado o júri no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público e, portanto, a visão que tem é que resulta dessa circunstância. Há, todavia, uma outra vertente. É que foi ignorado até agora, e por isso é que o Conselho Regional do Porto fez este comunicado hoje, foi ignorado até agora que havia 4 candidatos. Além dos 3 candidatos magistrados do Ministério Público, procuradores da República, que o Sr. Magalhães e Silva referiu, havia também um candidato juiz desembargador. Esse juiz desembargador, como era próprio das regras também definidas neste contexto, foi objeto de uma avaliação no Conselho Superior da Magistratura e foi também autorizada a progressão da sua candidatura. Isso foi comunicado ao Ministério da Justiça. Nessa sequência, os 3 candidatos admitidos pelo Conselho Superior do Ministério Público e o candidato admitido pelo Conselho Superior da Magistratura, portanto, 3 procuradores e um juiz desembargador, foram ouvidos no Parlamento. Sinal, e queria sinalizar isto, sinal de que o governo português reconheceu que havia 4 candidatos, incluindo o juiz desembargador Rodrigues da Cunha, que era, à data também, juiz-presidente da Comarca do Porto. Foi o Parlamento ouvido e emitiu parecer favorável em relação aos 4 candidatos. De seguida, cabia ao Ministério da Justiça dar sequência ao processo. E foi aqui que tudo descarrilou. O Dr. Rodrigues da Cunha, juiz desembargador, desapareceu do processo. O governo português apenas enviou informação para as entidades europeias dos 3 procuradores. E a partir daí é a história que nós conhecemos, que o Sr. Magalhães e Silva muito bem referiu. Porquê é que isso aconteceu, Dr. Paulo Pimenta? Tem alguma justificação? Encontra alguma explicação para isso? Este é que é um ponto muito sério que importa esclarecer. Antes de mais, os 3 procuradores que foram admitidos não deviam ter sido admitidos ao concurso, desde logo, porque não reuniam condições à luz do regulamento que criou a figura do Procurador Europeu. Porque só poderiam ser admitidos se fossem, pelo menos, procuradores-gerais adjuntos, como é sabido para quem conhece o regulamento em causa. Em contrapartida, o desembargador Rodrigues da Cunha, exatamente por ser juiz no Tribunal Superior, reunia os requisitos. E este assunto foi reconhecido em documento oficial do Ministério da Justiça em 14 de outubro passado, quando a ministra foi ouvida no Parlamento. Portanto, o que é que nós temos a partir daqui? O Governo e a Ministra necessariamente, porque a Ministra não pode estar fora disto, não quero crer que o Ministério da Justiça seja tão desorganizado que tudo seja feito numa coisa desta gravidade sem a Ministra saber, e portanto dou como seguro que a Ministra tem conhecimento de tudo isto. O juiz desembargador foi excluído e até hoje não foi sequer notificado da sua exclusão. E, portanto, é evidente que a Ministra, e por isso é que nós o dissemos hoje, envergonha o Estado português. É, portanto, então, isso, na sua opinião, Dr. Paulo Pimenta, é isso que a Ministra da Justiça tem de explicar, o desaparecimento exatamente, deste nome, tem que explicar, a Ministra da Justiça tem que explicar porque é que o excluiu, e uma de duas, ou excluiu com um despacho
próprio e devia esse despacho ser conhecido e notificado ao próprio, até porque é um concurso e é possível impugnar nos tribunais uma decisão e qualquer pessoa tem direito a ter conhecimento de uma exclusão de um concurso, ou então não há nenhum despacho e a situação é muitíssimo mais grave. Em qualquer cenário, a Ministra envergonha o Estado português. E depois, o que nós temos a partir daqui é uma sucessão de irregularidades. Se estes procuradores não podiam ter sido admitidos, é indiferente quem ficou em primeiro e quem ficou em segundo, é irrelevante. O que está mal é a origem. E, portanto, cabe à Ministra explicar porque é que excluiu o único candidato que estava em condições de ser elegível. Era por ser juiz e não procurador? Eu não sei, eu não faço ideia. Nem quero colocar isto numa disputa agora de juízes e procuradores. Eu falo como representante, dirigente da Ordem dos Advogados e que fica estupefacto, como qualquer cidadão neste país, com o que aconteceu. E, portanto, daí a comunicado que nós fizemos hoje à imprensa para, pela primeira vez, ser posto ao conhecimento de todos que havia um candidato juiz habilitado para ser admitido e que foi, literalmente, posto fora do processo sem nenhuma razão conhecida e sem nenhum despacho que o sustente, até agora, ao menos, que toda a gente possa ter conhecimento.